Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Você, meu amigo, minha amiga aqui do Aprovação PGE, seja muito bem-vindo ao edital aí de 2023. Você que vai fazer o certame agora comigo, analisando o direito civil e o direito do consumidor. Seja então muito bem-vindo e a gente vai trabalhar assuntos importantíssimos aqui dentro do nosso material do Aprovação PGE. A gente vai começar a trabalhar aqui agora a parte geral e não deixe de me seguir também pelas minhas redes sociais, né? O @Cristiano Sobral, vou escrever aqui para você, tá? E aqui, já que a gente está na reta final, eu não vou indicar obra para você ler nesse exato momento, até porque falta pouco tempo. Mas se você depois estiver continuando estudando direito civil, direito consumidor, olha, direito civil sistematizado, código civil comentado, todos da editora Juspodium e também o manual prático de direito do consumidor, também da editora Juspodium. Bom, a gente vai começar a bater esse papo aqui e vamos trazer na sua tela o material sobre pessoas, né? E a gente fala sobre capacidade, incapacidade. E quando a gente fala de capacidade, meu povo, a gente lembra que a capacidade é uma aptidão genérica. É uma medida da personalidade. E a gente não pode, por exemplo, confundir a capacidade com a legitimação. Por quê? Porque a capacidade, como eu te disse, é uma aptidão genérica, enquanto a legitimação, ela é uma aptidão específica. Uma aptidão específica para a realização de um determinado ato. Então, o Henrique, ele é maior, ele é capaz, ok. Ele pode fazer um contrato de compra e venda? Pode. Ele pode realizar um contrato de compra e venda por ter ali a capacidade. Porém, por ele ser casado e caso ele queira vender o imóvel dele, ele vai precisar da outorga uxória, né, da esposa dele. Assim como a esposa dele iria necessitar da outorga marital, ok? Então, por mais que ambos, por exemplo, tenham a capacidade, irá faltar uma situação específica para a realização de um determinado ato, que é a legitimação, que é uma aptidão específica. Bom, se a pessoa não tem capacidade, a contrário sensu, ela será o quê? Incapaz. E o Código Civil foi profundamente alterado pela Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E sabemos que a incapacidade, ela não tem um tom prejudicial. Pelo contrário, ela tem um tom protetivo. Ela visa proteger as partes. Bom, e aí vem todo o artigo 3º e o artigo 4º para ser analisado. É claro que você já está careca de saber que incapaz hoje só é o menor de 16 anos, ok? Por uma situação etária. Eu mesmo, Cris, sou pai de uma criança com deficiência. E ela não é incapaz em razão da deficiência. Ela é incapaz porque ela tem 7 aninhos. Então ela é absolutamente incapaz, não em razão da deficiência, mas sim em razão da questão da idade. Então um critério etário gera para essa pessoa uma incapacidade absoluta. Alguns que eram tidos como incapazes absolutamente, por exemplo, passaram a ser tidos como relativamente incapazes. Por exemplo, aqueles que por uma questão transitória não conseguirem exprimir a sua vontade eram tidos como absolutamente incapazes e agora passam a ser relativamente incapazes. Mas uma pergunta que não quer calar é a seguinte, vem cá, e esse incapaz, ele pode responder civilmente? Eu posso falar de uma responsabilidade civil desse incapaz? Para isso, uma questão já batida, mas com bastante frequência, a gente pode falar do artigo 928 do Código Civil.
Porque lá no artigo 928 do Código Civil, você irá perceber, irá analisar, tá? O artigo 928 do Código Civil, que o incapaz responde civilmente. Beleza? O incapaz, ele responde civilmente. Mas que tipo de incapaz responde? A lei não nos trouxe isso, né? A própria artigo 928, que você vê aqui na tela, ele diz ali, ó, o incapaz. Que incapaz? A lei não me disse, então não cabe a minha pessoa ficar interpretando que incapaz é. Então, tanto o incapaz absoluto quanto o incapaz relativo respondem civilmente pelos atos praticados, mas é uma responsabilidade de natureza subsidiária. Então, eu tenho uma responsabilidade subsidiária, ok? Primeiro respondem aqueles que o representam, que o assistem, e posteriormente, de forma subsidiária, o incapaz. Beleza, Cris, entendi. Mas há de se falar que existe um posicionamento doutrinário que trata de uma espécie de responsabilidade solidária. E quando que vai existir, então, essa responsabilidade de natureza solidária? Haverá essa responsabilidade de natureza solidária quando houver uma emancipação voluntária. Eu não estou falando qualquer tipo de emancipação, porque a emancipação é um ato que antecipa a capacidade plena da pessoa. Mas eu tenho 3 espécies de ato emancipatório. Eu tenho a emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal, ok? Bom, eu falei que somente na emancipação voluntária há de se falar de responsabilidade civil de natureza solidária. E esse é o entendimento, inclusive, do enunciado da Jornada de Direito Civil. Quem tem minhas obras, né? Eu sempre insiro lá para vocês, né? Toda a parte das jornadas é um volume único de Direito Civil, né? Vai da lei de introdução até as sucessões, né? E aí você vai estar lá estudando também a parte relacionada aos enunciados. E aqui eu tenho um posicionamento da doutrina que retrata a responsabilidade solidária. Repetindo, somente no caso da emancipação voluntária. E se o cara for emancipado legalmente? E se o cara for emancipado judicialmente? Quem vai responder é o próprio emancipado, ok? Fica essa observação aí para vocês, beleza? A gente fala da extinção da personalidade com a morte. Eu trouxe um fluxograma que eu tirei lá do Direito Civil sistematizado, que é o fluxograma que retrata aí a morte, que pode ser real, pode ser presumida, e isso seguirá como material de apoio para todos vocês aí no Aprovação PGE. Bom, gente, outro tema muito comum das suas provas, tá? É aí, e precisamente com análise da sua banca aí, eu tenho o tema desconsideração da personalidade jurídica. E olha, a gente sabe que a pessoa jurídica é um ente moral criado pela vontade do ser humano em que o ordenamento jurídico lhe defere a personalidade. E quando fala de desconsideração da personalidade jurídica, eu sempre saco um conceito do STJ. Desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Repito, suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Isso é o que significa a desconsideração da personalidade jurídica, a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Foi, galera? Beleza? Então aqui um apontamento super interessante e importante sobre isso, tá? Suspensão episódica. Eu não posso confundir com a despersonalização, que é a extinção da personalidade. Quando a gente fala da desconsideração da personalidade jurídica, o seu edital ele requer tanto conhecimento do Código de Defesa do Consumidor como conhecimento do Código Civil.
E aí você pega as leis, Código Civil, aquela cacetada, aquele código forte, robusto. O Código de Defesa do Consumidor é um código menorzinho. Então lembra que o Código Civil trouxe a aplicabilidade da teoria maior da desconsideração, enquanto o Código de Defesa do Consumidor trouxe a desconsideração menor, a teoria menor, o que aplicamos também no direito ambiental. Então lembra que o artigo 50 do Código Civil trouxe a teoria maior. E o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a teoria menor. Com o advento do artigo 133 e seguinte do Código de Processo, de 2015, nós tivemos o tema como incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E esse tema aqui de incidente da desconsideração da personalidade jurídica nos trouxe a ideia que não é cabível a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Então, não será cabível a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Tem que haver requerimento da parte lesada ou do membro do Ministério Público. Ok? Então, deve haver requerimento da parte lesada ou do membro do Ministério Público. Esse é um ponto fundamental para o estudo de todos vocês, ok? E lembre que tanto o Código Civil como o Código de Processo abraçam a tese da chamada desconsideração inversa ou às avessas. Então esse é um bom tema. Deixo outros assuntos para leitura no material de apoio, como domicílio, bens que estão relacionados à parte geral. Um bom tema também para o seu certame é o tema de negócio jurídico, precisamente o tema de vícios, ok? E a gente, quando fala de vícios, a gente pode ter o vício da vontade ou de consentimento e os vícios sociais. Quando eu falo vícios sociais, há uma discussão aqui na doutrina sobre o assunto. E eu trago para você. Vícios ou defeitos do negócio jurídico, a gente tem aqui, tá? Nesse quadrinho que eu monto para vocês, um ponto super importante, tá? Um ponto extremamente relevante para vocês analisarem, tá? Sobre o tema de vícios ou defeitos. Quando a gente fala de vícios ou defeitos, como está aí na sua tela, eu tenho o vício da vontade, do consentimento, que eu tenho o erro, o dolo, a coação, estado de perigo e lesão, e deixo o material de apoio explicativo de cada tema. E os vícios sociais, lembrando que aqui na simulação eu tenho uma controvérsia trazida pela legislação. A simulação, ela destaca que tem um debate doutrinário se ainda constitui ou não um vício social. Debate doutrinário, cara, não é momento de uma prova como a sua, né? Agora nessa primeira etapa. Então, é importante que você leve que a simulação tem discussão, tá? Mas acho pouco provável, quase impossível, cair essa questão do debate doutrinário. O que você tem que trazer aqui como observação, para você não esquecer, que a simulação é o único caso de nulidade absoluta. Repito, a simulação é o único caso de nulidade absoluta. Todos os outros vícios que estão aí na sua tela são casos de nulidade relativa ou também, como a doutrina retrata, anulabilidade. Então aqui, ó, você dá uma olhadinha no 166 e no 171. Agora, para todos os casos, e aqui, ó, vou trabalhar aqui com você a seguinte observação. Para todos os casos, como aqui eu posso erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e a fraude contra credores, todos esses que eu marquei de azul, eles são casos, como falei, de anulabilidade, ok? 171. Mas você tem que estudar o 178. Por quê? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, você tem o prazo aí preciso de 4 anos decadenciais para a propositura da ação anulatória. Agora, Cris, e no caso da simulação? Como é caso de nulidade absoluta, lembre, se o negócio jurídico ele é nulo ele será.
Então ele não se sujeita à prescrição, ele não se sujeita à decadência. Se o negócio jurídico ele é nulo, nulo ele será. Não se sujeitando à prescrição, não se sujeitando à decadência. Esse é um ponto aí fundamental para o teu estudo, tá? Fundamental para você analisar e estudar. Perfeito? Agora, lembre o seguinte, toda vez que a lei dispuser que um negócio jurídico é anulável, por exemplo, olha lá no contrato de compra e venda, o artigo 496. Ele diz ser anulável a venda de ascendente para descendente. É anulável a venda de ascendente para descendente. Ok, entendi, Cris. É anulável. Agora, quanto tempo haverá essa anulabilidade? Em quanto tempo o negócio jurídico ele será anulável? Em quanto tempo o negócio jurídico ele será anulável? Quando a lei dispuser que o negócio jurídico ele é anulável e não trouxer o prazo para a anulabilidade, irei me valer de 2 anos decadenciais. Regra do artigo 179 do Código Civil. Ok? Regra do artigo 179 do Código Civil. Muito cuidado em você, na hora da prova, confundir, por exemplo, as figuras da lesão com o estado de perigo. Muito cuidado com isso. Porque a lesão e o estado de perigo, 156 e 157, se diferenciam. O estado de perigo, precisamente, traz algo importantíssimo a ser analisado. O que, Cris? Me explica? Claro que sim, vou te explicar. O estado de perigo, ele tem lá algo caracterizado por aquilo que nós chamamos de dolo de aproveitamento. Dolo de aproveitamento. Olha, muito importante. O dolo de aproveitamento. O que é o dolo de aproveitamento, Cris? É o grave dano conhecido pela outra parte. Grave dano conhecido pela outra parte. Isso é o que nós chamamos de dolo de aproveitamento. Grave dano conhecido pela outra parte. Isso não está na lesão. Isso está no dolo de aproveitamento do estado de perigo. Ok? Então, o cara que negociou uma casa por 50% do valor dela, porque o filho dele estava doente, e a outra pessoa realizou o contrato de compra e venda sabendo da doença do filho do vendedor. Então, ela já sabe que aquilo está acontecendo, ela se aproveita da situação. Montei aqui um quadrinho também para vocês da diferença entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa, e a fraude contra credores e a fraude à execução. Bom, quando a gente fala de negócio jurídico, um tema que você tem que lembrar e está no seu material de apoio é que temos a base de Pontes de Miranda, a chamada escada pontiana. Primeiro degrau, plano da existência. Segundo degrau, plano da validade. Terceiro degrau, plano da eficácia. E no plano da eficácia, um tema bom de prova, é a pergunta sobre os elementos acidentais. Elementos acidentais do negócio jurídico. Elementos, repito, acidentais do negócio jurídico. Nesse ponto aqui da matéria, você tem que estar conectado, você tem que estar conectada com essa parte de condição, termo e encargo. E eu deixei um materialzinho de apoio para vocês, tá? Beleza? Bom, galera, eu deixo outros materiais de apoio, já que a gente tem uma aula hoje bem express, tá? E vamos lembrar o seguinte, dentro do assunto de obrigações, um tema que pode vir a cair para vocês na prova é o tema de arras. Arras ou sinal. Você vê isso lá no artigo 417 a 420. Cuidado, tá? Na prática, isso é o samba do crioulo doido. As pessoas vão lá realizar a compra de um imóvel e, não sabem que tipo de arras ali estão verdadeiramente negociando.
né? Então a gente chama atenção aqui que as arras elas podem ser confirmatórias e podem ser penitenciais. Se as arras são confirmatórias, eu analiso o 418 e o 419. Dá uma lida aí. 418 e 419. Se as arras são penitenciais, eu analiso o 420. E aqui muita atenção, tá? Muita atenção. Em ambos, tá, situações, ó, nas arras confirmatórias, quando não houver previsão no contrato de arrependimento. Então, assim, a questão nada falou que as partes podem se arrepender. Que modalidade de arras é essa? Confirmatórias. Se a questão trouxe que as partes podem se arrepender, que modalidade de arras é essa? Eu tenho as arras de natureza penitenciais, tá? As arras penitenciais. Beleza, gente? Tranquilo? Então esse é um ponto fundamental para você estudar e analisar comigo, tá? Nas arras penitenciais, o artigo 420, ele é claro, cabe arrependimento, mas não cabe indenização suplementar. Nas confirmatórias, não cabe arrependimento, mas será cabível uma indenização suplementar. Então dá uma lidinha nesse ponto aí para você, tá? Bom, gente, um outro assunto que eu vou trabalhar com vocês aqui é o tema relacionado ao assunto de contratos, ok? De contratos. E a gente, nesse assunto de contratos, a gente vai trabalhar um ponto fundamental aqui dentro do seu estudo, que são os princípios. Uma base para você lembrar. E a gente inicia o tema de princípios no artigo 421 do Código Civil. Lá, no artigo 421, é dito e falado sobre o princípio da função social. E esse princípio da função social, ele sofreu modificação pela Lei da Liberdade Econômica, ok? Ele sofreu, tudo bem? Porque antes o texto falava em liberdade de contratar e agora fala em liberdade contratual. A liberdade contratual, ela é limitada por quem? Pela função social. A liberdade contratual, ela é limitada pela função social, que tem como busca o quê? A justiça contratual. E numa visão moderna, o contrato ele não pode ser analisado como uma bolha. Ele tem que ser submetido a um controle de merecimento para ver se ele se encontra averiguado de acordo com a ordem social. Ele obrigatoriamente deve ser submetido a um controle de merecimento para ver se ele se encontra averiguado de acordo com a ordem social. Esse é um ponto fundamental para todos vocês, tá? De você entender que o contrato hoje ele tem uma função social interna, ou seja, ele tem que ter o equilíbrio contratual entre as partes, mas ele também obrigatoriamente ele exerce uma função social externa, ok? Uma função social externa. Foi porque o contrato, e o caso mais clássico de todos, foi o caso lá que envolveu o Zeca Pagodinho. Porque o Zeca tinha um contrato com a Brahma Chopp, rompeu e foi para a Nova Skin, né? E aí a Brahma ficou mordida com aquela situação, trouxe o Zeca de volta. Mas ele trouxe o Zeca de volta fazendo com que ele rompesse o contrato em curso com a Nova Skin. Ele fez uma publicidade lá na época que a Nova Skin era a melhor cerveja do mundo, sei lá, era mais ou menos assim. Mas quando ele voltou para a Brahma, ele falou que tinha vivido uma paixão de verão e voltou para o seu verdadeiro amor. Quem nunca viveu uma paixão de verão, né? Então ele falou dessa forma. E ali teve aquilo que nós chamamos de tutela externa do crédito. Dá uma olhadinha sobre esse tema. Tutela externa do crédito. Ou seja, uma pessoa ingressou no contrato, a Brahma foi lá buscar o Zeca, não para trazer benefícios para aquele contrato, mas prejuízo para aquele contrato.
tá? Faz sentido aí? Trouxe prejuízo para aquele contrato. Beleza, galera? Tranquilinho? Então, função social, a gente tem uma função social interna e uma função social externa. Então, cabe a vocês aqui ficarem conectados com esse assunto. Um assunto relevante, poderoso para todos vocês aí, tá bom? Beleza, galera? Show de bola? Bom, a gente vai seguir, né? Seguimos aqui como meu amigo, grande irmão Cristiano Chaves, que infelizmente perdemos no direito civil. Ele falava: hoje é dia de direito civil, se liga no movimento. Fico arrepiado porque o Cris Chaves foi um dos caras que acreditou muito em mim, prefaciou meu livro Sistematizado. Era um ser humano incrível, eu sempre me emociono quando eu lembro dele. Então, assim, perdemos um grande civilista, como perdi na pandemia o meu grande mestre Silvio Capanema também. Então, sigamos. Mas dentro do tema do direito civil e a função social, a gente pode ter outras questões atreladas à função social. Por exemplo, o princípio da pacta sunt servanda, que significa o quê? A força obrigatória do contrato. Esse princípio da pacta sunt servanda, ele não terá sua aplicabilidade quando o contrato não for dotado de função social. Se o contrato não for dotado de função social, eu não posso falar de força obrigatória. Eu só falo de força obrigatória quando o contrato é dotado de função social. Eu não posso escravizar as partes a cumprirem um contrato se esse contrato ele não tem função social. Ok? Então a função social pode mitigar a pacta sunt servanda. Ok? Beleza? Então esse é um ponto importante a ser relacionado aí. E o princípio da autonomia privada, ele sempre tem que respeitar a função social. Outro princípio importante é o princípio da boa-fé objetiva, regra do artigo 422. E quando falamos de boa-fé objetiva, várias questões podem cair na sua prova, tá? Primeiro, a boa-fé objetiva, pela leitura do 422, há uma grande falha na lei. A lei fala que a boa-fé deverá ser observada na fase da conclusão e na fase da execução. E se esquece de uma das principais fases contratuais, que é a fase das negociações preliminares. Então, a boa-fé objetiva, segundo enunciados de número 25 do primeiro encontro e o enunciado de número 170 do terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal, devemos destacar e relembrar o seguinte: olha, a boa-fé objetiva ela tem que ser analisada em todas as fases contratuais, seja na fase de negociações preliminares, seja na fase de contrato em si, seja na fase de execução ou fase pós-contratual, como você quiser chamar. A boa-fé objetiva, ela é formada por 3 funções, como eu trouxe aqui no seu material de apoio. A função interpretativa do artigo 113, a função controladora do 187 e a função integrativa do 422 do Código Civil. Então nós temos aqui algumas funções para serem analisadas, tá? A função interpretativa e a do 187, a gente tem o caso do chamado abuso de direito. E até lembro do enunciado de número 37 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Aqui é um ponto relevante e importante para que vocês fiquem atentos, justamente porque aqui devemos destacar que o contrato sempre deverá ser observado e interpretado de acordo com a boa-fé. Haverá a necessidade sempre de evitarmos o chamado abuso de direito, uma função controladora, limitadora, e sempre devemos integrar os deveres principais com os deveres
acessórios, anexos, laterais, satelitários, como você quiser chamar, ok? Então, os deveres principais, que é um dar, um fazer ou um mesmo não fazer, devem ser somados à ideia dos deveres satelitários, como a proteção, a informação, a cooperação, que são deveres anexos, satelitários, laterais. Perfeito? Então aqui, gente, de boa, presta muita atenção no que eu quero te trazer. Você se descumpre um dever principal, uma obrigação de dar, um fazer ou mesmo não fazer, você recai em inadimplemento. Agora, se você descumpre um dever acessório, lateral, satelitário, você também recai em inadimplemento, tá? Se você descumpre um dever principal, você pode ter um inadimplemento total, absoluto, relativo ou parcial. Se você descumpre um dever acessório, você também tem um inadimplemento. Inadimplemento esse que chamamos de violação positiva do contrato. Enunciado de número 24 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Agora, dentro da boa-fé objetiva, nós temos as chamadas figuras parcelares da boa-fé objetiva. Aqui é venire, tá? Veniere, né? Você aqui vai ver o venire contra facto próprio, a suppressio, a surressio, a tucoque, o dut to mitigate the loss e a substancial performance. O que é a venire contra facto próprio? É a proibição de um comportamento contraditório, ok? Enunciado 362 da 4ª jornada do Conselho de Justiça Federal. Suppressio. Suppressio significa supressão, redução do conteúdo obrigacional. Supressão, redução do conteúdo obrigacional. Redução do conteúdo obrigacional em razão de uma inércia prolongada. E o que é surressio? Surressio é a ampliação do conteúdo obrigacional, ok? Trata-se, repito, da ampliação do conteúdo obrigacional. Isso é o que significa surressio. Supressão, redução do conteúdo obrigacional. Surressio, ampliação do conteúdo obrigacional. E tucoque? Tucoque é aquela alusão que Júlio César fez a seu filho Bruto. Tucoque, tucoque, filimi, até tu, meu filho. Significa até tu. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem à sua pessoa. E o caso clássico concreto de tucoque é a exceção do contrato não cumprido. Se eu, Cristiano, não fui cumpridor da minha parte, não cabe eu, Cristiano, exigir o implemento da sua. Pois caso eu exija um implemento da sua parte, você vai poder alegar o quê? A exceção do contrato não cumprido. Dut to mitigate the loss. Enunciado 169 da 3ª jornada do Conselho de Justiça Federal. 169 da 3ª jornada do CJF. Um caso clássico que foi julgado no recurso 758-518 Paraná. Repito, recurso especial 758-518 Paraná, ok? Nesse caso, um consumidor comprou um imóvel junto a um financiamento do banco e nunca pagou esse financiamento, nunca pagou sequer uma parcela deste financiamento, ok? Não pagou, beleza? E aí ficou lá por 7 anos, o banco buscou a posse, a reintegração da posse. Claro que o STJ lhe deu a reintegração da posse, só que falou o seguinte, olha, a gente sabe que nas ações possessórias podem ser acumulados pedidos. Eles pediram uma indenizatória junto. Só que a ministra Nancy Andrighi, com grande sabedoria, disse assim, olha, você, meu amigo e minha amiga, não pode, ok, cair em desídia, em desleixo como credor. Você tem que mitigar o seu próprio prejuízo. Você ficou 7 anos sem cobrar. Agora está pedindo 7 anos de indenização? Nesse caso, reduzo de 7 para 6 anos a indenização.
porque é dever do credor, Duty to mitigate, significa que o credor tem que mitigar o seu próprio prejuízo. Outro ponto que vale aqui nos atentarmos e você analisar é o seguinte, preste muita atenção, acompanhe aí comigo, tá? Por exemplo, o que o STJ, a terceira e a quarta turma, julgou recentemente, que é vedado a proibição de cobrança, seja judicial ou extrajudicial, de dívida prescrita. Se o credor não mitigou o seu prejuízo, agora depois da prescrição, não pode haver a cobrança de dívidas. Então, houve claramente uma perda no sentido de que essa pessoa ela não mitigou o seu prejuízo. E em razão de não ter mitigado o seu prejuízo, há de se falar aí de uma vedação da cobrança judicial e extrajudicial, porque era dever desse credor mitigar o próprio prejuízo, o Duty to mitigate the loss. E por fim, a substancial performance, ou também chamado de adimplemento substancial. E isso está lá no enunciado da quarta jornada, o enunciado 361 da quarta jornada do Conselho de Justiça Federal. Esse enunciado da quarta jornada diz que se o devedor chegou tão próximo do resultado pretendido, não cabe à parte pedir a resolução do contrato. Isso é muito comum em casos de busca e apreensão. Mas lembrando que no caso de busca e apreensão, lembra o seguinte, não é cabível alegar uma teoria que nós chamamos de teoria do adimplemento substancial em casos de alienação fiduciária. Não será cabível alegar a tese do adimplemento substancial em casos de alienação fiduciária, ok? Eu trago muito material aqui para você sobre a teoria geral dos contratos, ok? Beleza? Show de bola. Bom, e aí agora a gente passa para um assunto, tá? Que é o assunto da responsabilidade civil aí na sua tela. A gente sabe dos pressupostos, conduta que pode ser lícita ou ilícita. O fato do cara ter agido licitamente não exclui o dever dele de indenizar, ok? Exclui a ilicitude, mas o dever de indenizar, ele permanece. Foi? Beleza? Eu tenho a culpa como regra no Código Civil. O Código Civil traz como regra, gente, a culpa. O que difere lá no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, a regra é a responsabilidade civil objetiva. O Código de Defesa do Consumidor traz como exceção a culpa, lá no artigo 14, parágrafo 4º, cuja responsabilidade do profissional liberal será apurada mediante a verificação de culpa, como a lei diz. Mas o Código Civil não é que a responsabilidade civil objetiva seja uma exceção. O que existe hoje na responsabilidade objetiva é um alargamento das hipóteses. Está lá no 927, parágrafo único. Haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco, que é o risco da atividade. O Código Civil, assim como o Código de Defesa do Consumidor, não adotaram a tese do risco integral, gente. Adotaram a tese do risco da atividade. Foi? Fez sentido aí para vocês com relação a isso? Beleza? Show de bola. E aqui, gente, vamos lembrar, a gente tem um nexo causal, a culpa e o dano. Dano esse que pode ser material, pode ser estético, pode ser moral. Agora, há necessidade de falarmos que nós temos aqui, tá, duas teses que estão em crescente, né? Primeira tese, que já é velha, a perda de uma chance, uma tese francesa, caso clássico, o recurso especial 788 459 da Bahia, que é o caso do show do milhão, tá? E temos uma tese muito grande que vem no crescente, que cabe lá na prova de consumidor, desvio produtivo, que é a tese da perda do tempo vital.
desvio produtivo, tese da perda do tempo vital. Então temos a perda de uma chance, tá? E nós temos cortada a perda de uma chance aí para vocês, né? E o desvio produtivo, que é a perda do tempo vital, ok? Beleza? Então a indenizabilidade em razão da violação do tempo do consumidor. E aqui, gente, vamos lembrar algumas súmulas importantes sobre dano moral que eu trago no material de apoio para vocês, tá? Aqui está faltando uma, que é a súmula 403, para vocês analisarem, ok? E lembre dessas duas últimas súmulas de dano moral, a 642 e a 647. Lembrando que tanto a súmula 403, ok? 403, a 388, ainda temos outra súmula aqui que eu não coloquei, que é a súmula 595. Também vou botar um asterisco nela. Todas essas que eu estou colocando asterisco, elas são exemplos de dano moral de natureza in re ipsa. Dano moral de natureza in re ipsa. O dano moral de natureza in re ipsa, ou seja, o dano moral cuja natureza é de dano presumido. O dano moral presumido, tá? Então aqui a gente tem esse ponto. Tudo bem? Bom, outro tema que a gente tem que lembrar e aqui estudar é que eu posso responder pelo dano que eu causei, mas eu também posso responder por uma pessoa que eu tenho a responsabilidade. Então é aquilo que nós chamamos de responsabilidade civil indireta, tá? Indireta. Então atentem-se, responsabilidade civil cuja natureza ela é indireta. Tudo bem? Beleza? Show de bola? A natureza aí indireta, ou também tido pela responsabilidade civil pelo fato de outrem. Responsabilidade civil pelo fato de outrem. Aqui é um ponto importante para você analisar, ok? Beleza? E aí, ó, eu trago para vocês, deixa eu colocar aqui na tela, o artigo 932. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 incisos. Responsabilidade civil dos pais, do tutor, do curador e do empregador, do hotel, hospedaria ou onde se albergue por dinheiro. Nós temos aqui esses temas. Então, responsabilidade civil dos pais, tutor / curador, aqui empregador, comitente, aqui hotel, hospedaria, onde se albergue por dinheiro, é aqueles que oferem produtos advindos do crime. E aí a pergunta é, esses caras aí que estão no artigo 932, eles respondem como, Cris? Eles respondem como o artigo 933 trouxe a informação, objetivamente, ok? A responsabilidade deles é uma responsabilidade de natureza objetiva, ok? Uma responsabilidade objetiva. Lembra, o artigo 927, no seu parágrafo único, ele diz assim, ó, haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Beleza, Cris, entendi. Então aqui a lei disse no 933, olha, esses caras que estão no 932 respondem ainda que não haja culpa de sua parte. Mas aí a gente vem no 934 aqui, ó. No 934, ok? E aí vem o chamado direito de regresso. Aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago.
aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago, vírgula, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Então, cabe o direito de regresso? Claro que sim. Será cabível o direito de regresso? Só que em uma única hipótese não será. Qual? A dos pais. Os pais jamais possuem direito de regresso contra os seus filhos. Repito, jamais os pais possuem direito de regresso contra os seus filhos. Jamais. Jamais os pais possuirão direito de regresso contra os seus filhos. Jamais. Só haverá possibilidade de direito de regresso do tutor, curador, empregador, comitente. E esse direito de regresso sempre será fundamentado na culpa. Sempre será fundamentado na culpa o direito de regresso. Então, aqui, queridos amigos e amigas que me escutam, muita atenção para esse ponto aqui da matéria. Ok? Sobre responsabilidade civil. Outro ponto importante de responsabilidade civil objetiva é o do 936, 937 e o 938. Todos eles são pontos de responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que independe da existência de culpa. Ok? Então, o 936, 937, 938 são pontos aí importantes para o estudo de vocês. Ok, galera? Beleza? Show de bola? Eu deixo um rico material de apoio para vocês, tá, gente? Sobre o tema relacionado a outros assuntos que estão no seu edital. Aqui a ideia é que façamos aqui uma revisão de alguns assuntos, tá? Eu deixo material de apoio tanto de civil como de consumidor para todos vocês, tá? Para leitura de material. E aqui revisamos alguns pontos fundamentais da matéria de parte geral, falamos de capacidade, incapacidade, emancipação, responsabilidade civil do incapaz, falamos de negócios jurídicos, falamos de desconsideração da personalidade jurídica, falamos sobre princípios, falamos sobre a questão referente à responsabilidade civil ali de danos, responsabilidade civil indireta. Revisamos aqui mais ou menos 9 a 10 pontos aí para vocês, para o seu certame aí agora. Ok? Beleza? Assim me despeço, deixo esse material de apoio. Me sigam pelas minhas redes sociais, o @Cristiano Sobral. Direito Civil Sistematizado, Código Civil Comentado, Manual Prático de Direito do Consumidor e Prática Processual Civil em síntese. Vocês encontram todos eles na editora Juspodium. Vai ser sempre um grande prazer estar aqui com vocês no Aprovação PGE. Fiquem com Deus. Tchau!